Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai abordar mais uma técnica de integração, né? A gente vai falar sobre integração por partes. Eu lembro que no vídeo anterior a gente abordou o método de substituição, onde a gente fazia uma mudança de variável para conseguir encontrar a integral indefinida de uma função, tá certo? Bom, nosso objetivo aqui vai ser conseguir calcular integrais do tipo, por exemplo, arco tangente de x, dx, integral de x e elevado a x, dx, integral de x seno de x, dx, integral de ln de x, dx, dentre outras, tá bom? Observa que em nenhum desses casos a gente é ou capaz de encontrar uma primitiva de forma imediata para a função que aparece no integrando, ou seja, eu não sou capaz de encontrar de forma direta quem é uma função ou qual é a classe de funções cuja derivada dá a função arco tangente de x, assim como a função x seno, x elevado a x, ln de x, e mais um outro rol de funções ou de integrais que a gente não é capaz de encontrar, seja por integração direta, também não somos capazes aqui de integrar usando o método de substituição. Eu lembro que o método de substituição a gente estava baseado em algo do tipo assim, ou seja, onde no integrando aparecia uma função e a sua derivada, tá certo? Então, ou seja, o método de substituição se aplica de forma razoavelmente boa nesse contexto, tá certo? Em nenhum desses casos aqui eu consigo identificar, integrando a função e a sua derivada, tá certo? Bom, o método de integração por partes, ele vai estar baseado, ou inspirado, ou segue da integração ou da regra do produto da derivação. Eu vou relembrar aqui a regra do produto, ou seja, quando eu tenho duas funções que são deriváveis, f e g, a derivada dessa função resulta ser a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda função. Tá certo? Então, essa aqui é a regra do produto. Ok? Relembrando que o método de substituição ele estava baseado na regra da cadeia, ou seja, eu me inspirei na regra da cadeia para desenvolver uma técnica de abordar integrais via substituição de variáveis. Tá certo? Ok, eu vou fazer a seguinte escolha aqui. Eu vou chamar de u f de x e v g de x. Ou seja, a função v é a função g de x e a u, a variável u, representando a função f de x. Tá certo? Bom, quando eu tenho u igual a f de x, então o diferencial de u, a gente aprendeu que isso é f' de x dx. Certo? A gente já tinha visto isso aqui em aulas anteriores e, além disso, usamos essa propriedade no vídeo sobre substituição de variáveis. Tá certo? Bom, dv g' de x dx. Ok? Eu vou usar essas duas informações que estão colocadas aqui para escrever o que eu vou chamar de fórmula de integração por partes, tá bom? Bom, eu vou pegar essa igualdade estrela e eu vou aplicar integração na igualdade estrela. Tem-se dois pontos. Bom, do lado esquerdo eu tenho integral de f de x vezes g de x, linha dx. Ok? Você já tem a integral desse.
é igual à integral dessa soma. E a gente sabe que a propriedade, que a integral tem a propriedade que quando eu pego uma soma, a integral da soma é a integral desse mais a integral desse. Então eu vou usar essa propriedade aqui e vou reescrever isso aqui da seguinte forma. G de x, f' de x dx, mais integral de f de x, g' de x dx. Tudo bem? Então, o que aparece do lado de lá é exatamente a integral dessa parte, igual a integral dessa parte, que é a integral dessa, mais a integral dessa. Tudo bem? Bom, lembrando o que vem a ser esse símbolo, né? Essa integral de uma função é uma função, uma classe de funções, cuja derivada dá essa função daqui de dentro. Bom, e aqui claramente essa função f de x vezes g de x é uma função que tem como derivada o integrando. Então, ou seja, essa integral aqui pode ser escrita dessa maneira. Aqui, eventualmente, teria que escrever mais constante, mas eu posso deixar para incluir a constante no final da conta sem problema nenhum. Tá certo? Então, daí, a gente pode reescrever essa expressão da seguinte forma. Ó, integral de f de x, g' de x dx, que é esse termo, igual a f de x vezes g de x, como essa integral eu vou passar para o lado de cá, vem com o lado com sinal negativo. Então, g de x, f' de x dx. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui agora é identificar nessa igualdade, e essa igualdade aqui vale para qualquer par de funções f e g que são deriváveis, né? Eu vou identificar quem são esses elementos que aparecem aqui. Observa que o u é esse termo, né, o f de x, e o g' de x dx nada mais é do que o dv. Então aqui, esse pedaço aqui é o meu dv. Essa f aqui novamente é o g é o v, depois aqui o g novamente o v, e o f' de x dx é o du. Ok? Então, o que eu tenho aqui é, portanto, essa igualdade pode ser escrita como sendo integral de u dv, ou seja, da função u multiplicado pela diferencial de v. E essa coisa é a mesma coisa que a u vezes v menos integral de v du. Tá certo? E essa aqui é a famosa fórmula da integração por partes. E é nessa fórmula que está baseado esse método. Porque observa que, olhando aqui nessa igualdade, o que acontece com essa igualdade? No lado esquerdo eu tenho uma integral única, no lado direito eu tenho uma função menos uma integral, tá certo? E essas duas coisas são iguais. Ou seja, o que o método de integração por partes me permite fazer é o seguinte, olha, eu troco a minha integral de uma função vezes a sua derivada pelo produto das duas funções, f com g, menos a integral da função g, que é a função que dá origem a essa parte, ou seja, é a função que derivando dá essa, vezes a derivada da função f. Então, ou seja, eu troco, em outras palavras, aonde aparece a derivada. O que ocorre é que esse processo de trocar f por g', trocando isso por g vezes f', em alguns momentos, pode ser que isso transforme uma integral numa integral mais simples de ser resolvida. Tá certo? Isso vai ser exatamente o que a gente vai ver aqui e a partir de agora a gente vai fazer alguns exemplos então. Tá certo? Bom, então, essa é até aqui o que é importante a gente observar é que o método de integração por partes nos fornece essa fórmula, né, que você consegue trocar a posição da derivada, ou seja, a função que estava derivada aparece ela original e a função que era inicialmente sem derivada pela derivada dela. Bom, vamos ver então agora como que isso se aplica em alguns exemplos. Bom, sempre que a gente vai calcular
uma integral, vamos pensar, por exemplo, na integral, exemplo lá, x e elevado a x dx. Tá certo? Bom, sempre que a gente vai calcular uma integral, ou seja, quem é a primitiva dessa função, a primeira coisa que a gente faz é ver se a gente é capaz de encontrar a primitiva de forma direta. Nesse caso não é possível, então, ou seja, o que eu tenho que fazer agora é buscar algum método para transformar esse integrando num outro integrando onde a conta seja mais simples, tá certo? Bom, o primeiro método que a gente aprendeu, que é o método de substituição, a gente viu que ele se aplica bem quando aparece no integrando uma função e a sua derivada. No vídeo anterior, a gente tratou desse exemplo aqui, ó. Observa como esse exemplo é muito parecido com o exemplo de cima. A única diferença é que aqui eu tenho x elevado a x e aqui a potência do exponencial é x quadrado. Veja que nesse caso, essa função pode ser vista como uma função g lá da substituição de variáveis. Ou seja, eu vou chamar esse camarada, du é 2x dx, então, ou seja, praticamente a derivada dela aparece aqui. Ou seja, resolver essa integral é substituição. Se vocês voltarem no vídeo sobre substituição, você vai ver que a gente resolveu essa integral lá. Tá certo? Bom, a integral que se coloca aqui nesse momento, ela não tem a propriedade de que aparece a função e sua derivada. Tá certo? Então, a princípio, o método de substituição não se aplica bem. O que eu vou fazer aqui então agora? Eu vou fazer, olha só, eu tenho um produto de duas funções, da função x com a função exponencial de x. O que eu tenho que fazer? Nesse integrando é enxergar esse camarada como sendo o lado esquerdo aqui da minha igualdade. Ou seja, eu tenho que, aqui dentro, escolher alguém para chamar de u e alguém para chamar de dv. Tá certo? Bom, eu vou fazer a seguinte escolha, a princípio, e eu não vou necessariamente nesse momento dizer por qual razão eu estou escolhendo a função f de x igual a x como sendo u, e portanto essa parte que sobra de dv, ou seja, eu tenho que, dentro da integral, escolher alguém para chamar de u, ou seja, uma função para chamar de u, nesse caso eu estou chamando o x de u, e essa parte que sobra, que é uma diferencial, eu chamo de dv, tá certo? Bom, então eu vou fazer essa escolha, u é x e dv e a x dx. Bom, o que eu tenho que fazer agora é usar aquela fórmula, só que para usar essa fórmula eu preciso saber quem que é o v e quem que é o du também. Bom, o du é obtido a partir daqui, ou seja, eu tenho que o vale x, eu diferencio esse lado, diferencial dessa função vai ser a derivada de x, que é 1, vezes dx. Então, ou seja, du igual a dx. Por outro lado, da diferencial dv igual a elevado a x, eu preciso obter quem que é o v, e para fazer isso o que eu faço é integro essa função, e a integral dessa função é e elevado a x. Ou seja, daqui para cá eu derivo a função, e daqui para cá eu calculo uma integral. Tá certo? Então, ou seja, do dv igual a e elevado a x dx, eu obtenho v igual a e elevado a x, e do u igual a x eu tiro du igual a dx. Bom, agora eu aplico a fórmula de integração por partes. Vou escrever assim, IPP. Ela me diz que essa integral é a mesma coisa que u vezes v, então eu fico x e elevado a x, menos integral de v du. V, que é e elevado a x, du, que é o dx. Então, observa que nesse processo daqui para cá, usando a fórmula de integração por partes, eu transformei a minha integral, que era um produto de um polinômio por um exponencial, numa função menos a integral de um exponencial que eu já sei calcular. Essa integral é fácil de se obter, porque eu tenho de forma imediata que e elevado a x é uma primitiva do integrando. Ou seja, então a minha solução aqui é x elevado a x menos primitiva desse e elevado a x mais uma constante. Lembrando que aqui eu não coloquei a constante porque eu falei que eu poderia colocar a constante lá no final do processo, e foi o que eu fiz aqui. Conclusão, exponencial ou integral de x elevado a x dx é x e elevado a x mais e elevado a x mais uma constante. Tá certo? Ou seja, é um exemplo onde o método da integração por partes ajudou bastante, porque ela
transformou uma integral a princípio mais complicada numa integral mais simples, tá certo? Aqui eu poderia me perguntar o seguinte, né? Imagina que eu retomo aqui o meu exemplo, tá? E eu a princípio tenho liberdade para escolher quem que é o u e quem que é o dv. Imagina que eu tivesse, ao invés de ter feito aquela escolha, tivesse chamado o u de e elevado a x e o x dx de dv. Né? Ou seja, se eu tivesse feito u igual a e elevado a x e o dv x dx. Tá? Então daqui eu tenho que derivar a expressão elevada a x e obtenho o próprio elevado a x. E o v igual a x quadrado sobre 2, porque daqui para cá eu tenho que integrar, ou seja, dá x quadrado sobre 2. E aí eu aplicando a fórmula eu tenho u vezes v, x quadrado sobre 2 e a x, menos u vezes v, menos integral de v du, então fica menos integral de x quadrado e a x dx dividido por 2. O que acontece aqui? Observa aqui, nessa escolha que eu fiz, eu pego uma integral que é do tipo um polinômio de grau 1 vezes exponencial de x e troco esse problema por um outro e resolver uma integral do tipo um polinômio de grau 2 vezes e elevado a x. Ou seja, embora essa conta não esteja errada, o problema é que eu, ao invés de facilitar a minha integral, eu a compliquei. Né? Eu transformei x elevado a x em x quadrado e elevado a x. Aqui eu também não consigo encontrar quem é uma função de forma imediata, cuja derivada desse integrando, tá certo? Né? A pergunta que surge aqui então é, então como que eu faço para escolher dentro do integrando quem que é o meu u e quem que é o meu dv? Bom, eu diria para vocês a princípio que isso depende de um pouco de experiência, de como você pode fazer essa escolha, de forma a facilitar a conta, mas nas notas de aula que eu coloquei em PDF, tem uma estratégia razoavelmente, que funciona razoavelmente bem para a maioria dos exemplos, como escolher quem que é a função u, quem que é a função dv. Tá certo? Aqui quando eu tenho um polinômio, se aqui é um polinômio de qualquer grau n e vezes o exponencial de x, essa estratégia vai ser sempre útil, ou seja, eu vou chamar de u o polinômio e dv o e elevado a x. Por quê? Porque daqui eu preciso integrar, e a integral de exponencial é ela mesma, e quando eu derivo nesse passo daqui para cá, eu diminuo o grau em uma unidade, ou seja, eu vou trocar um polinômio de grau n exponencial de x por um polinômio de grau n menos 1 vezes exponencial de x, onde eu posso novamente aplicar a regra de integração por partes. Esse método de integração por partes pode ser feito tantas vezes quanto necessário for, tá certo? Muito bem. Vamos fazer um exemplo 2 agora. Exemplo B. No exemplo B eu vou querer calcular a integral de x ln de x dx, tá certo? Bom, aqui eu poderia pensar, não é uma integral que eu consiga resolver de forma imediata, também não é uma função que uma integrando onde aparece a função e sua derivada. Então o método de substituição não é um método que a princípio resolva. Eu lembro que a gente, no vídeo passado, calculou essa integral, e essa sim pode ser resolvida pelo método de substituição, porque aqui eu tenho a derivada do ln de x é 1 sobre x que aparece aqui. Né? Então, ou seja, nessa integral, onde o x aparece no denominador, eu consigo resolvê-la por substituição, a daqui já não. Então aqui a ideia é usar novamente o método de integração por partes. Portanto, preciso escolher alguém para chamar de u, alguém para chamar de dv. Bom, nesse exemplo em particular, eu chamei de u o polinômio. Aqui eu poderia estar tentado a fazer essa mesma escolha, chamar de u x, porque quando eu derivo ele desaparece. O problema é que quando eu chamo dv de ln de x dx, eu tenho que integrar essa função ln de x dx. Imagina que essa escolha aqui fosse a que eu tomei.
Mas veja que para encontrar quem que é o V aqui, eu preciso calcular a integral do ln, que eu não sei quem que é. Então, a princípio, essa escolha não é uma boa escolha, né? O que a gente vai fazer aqui, então, é o contrário, ou seja, eu vou chamar de o ln de x e dv x quadrado dx, x dx. Ou seja, essa parte é o u e o que resta aqui eu chamo de dv. Veja que quando eu faço isso, eu aumento o grau do polinômio, porque essa passagem daqui para aqui, o que eu preciso fazer é calcular a integral de x, que é x quadrado por 2. Só que isso não vai ser um problema, porque veja, a diferencial dessa função aqui é a derivada dela vezes dx. du é derivada de ln, que é 1 sobre x, vezes dx. Aplicando a fórmula de integração por partes, eu tenho u vezes v, então vai ficar x quadrado sobre 2 ln de x menos integral de v du. Quando eu faço v vezes du, eu tenho x sobre 2 dx, certo? Então, ou seja, esse x quadrado corta o x que aparece aqui embaixo. E veja que então o método de integração por partes novamente facilitou o meu integrando. Troquei um polinômio vezes ln por uma integral de um polinômio, que é sempre muito simples de ser resolvida. Aí eu vou aqui adiante, eu vou continuar aqui embaixo. Isso aqui fica x quadrado sobre 2 ln de x, menos o meio eu posso jogar para o lado de fora. Integral de x é x quadrado sobre 2 mais uma constante. Ou seja, isso aqui é x quadrado sobre 2 ln de x menos x quadrado sobre 4 mais c. E esse é o valor daquela integral dali de cima, tá certo? São dois exemplos onde o método de integração por partes funcionou muito bem. Vamos fazer um terceiro exemplo agora. Eu observo que nas notas em PDF tem vários outros exemplos, tá? Eu não vou tratar de todos eles aqui, mas a ideia é sempre a mesma, ou seja, dado o integrando que eu tenho que fazer uma escolha, né, de quem que eu chamo de dv. Uma estratégia boa para essa escolha é apresentada ali, ou seja, que tipo de função que é mais razoável que você chame de u e qual que é mais razoável que você chame de dv. E além disso, tem vários outros exemplos que eu vou deixar para que vocês abordem quando estiverem estudando, tá? Bom, vamos tomar essa outra integral. A integral de ln de x foi exatamente aquela que eu falei para vocês que a gente não sabia calcular, tá? Mesmo que a gente soubesse calcular a integral de ln de x aqui, não seria uma boa ideia também tomá-la como dv, tá? Isso é uma coisa que vocês poderiam observar depois quando estiverem estudando aí, tá? Bom, aqui novamente eu vou usar a fórmula de integração por partes, porque, de novo, eu não tenho uma função de forma imediata que tem como derivada esse ln de x, também não aparece a função e sua derivada, então aqui eu não tenho muita escolha a não ser chamar esse camarada de u e esse camarada de dv. Ou seja, o u vale ln de x e o dv é dx. Aqui eu derivo ln de x para obter diferencial du, então dá 1 sobre x dx. Né? Lembrando que isso aqui é diferencial, então a diferencial de u é a derivada do ln, que é 1 sobre x, vezes a diferencial de x. E daqui, na passagem daqui para obter o v, o que eu tenho que fazer é integrar a função constante igual a 1, que tem como integral x. Tá? Aplicando agora a fórmula de integração por partes, integral de u dv é u vezes v, então vai ficar x ln de x menos a integral de v du. Quando eu faço v vezes du, vai ficar x vezes 1 sobre x dá 1, então dá 1 dx. Ou seja, isso aqui é x ln de x menos integral de 1, que é 1, x, mais uma constante. A constante eu coloco sempre no final. Tá certo? Então, mais um exemplo de integral que pode ser resolvida por integração por partes. Um exemplo D agora. Integral de arco tangente de x, dx.
novamente é uma integral muito parecida com a de cima, ou seja, é uma função só, mas que eu posso ver como um produto de duas funções, da função arcotangente vezes a função u. Vou chamar essa função de u e esse dx, que é 1 vezes dx, de dv. Então, o u vale arcotangente, o dv é igual a dx. Então, integrando aqui, eu obtenho integral de dx da x e a derivada, a diferencial do arcotangente da derivada do arcotangente, que é 1 sobre x² mais 1 dx. Tá? Então, essa é a continha que eu faço a princípio, depois de escolhido quem é o u, quem é o dv. A partir daqui, eu vou usar esse quadro, o que está dentro desse quadradinho para aplicar a fórmula de integração por partes. Integral de u vezes dv é u vezes v, então vai ficar v arcotangente de x menos integral de v du. Então fica x sobre x² mais 1 dx. Tudo bem? Agora observa que, bom, eu troquei o meu integrando, que era uma função trigonométrica inversa, por uma integral de uma função racional, né? X dividido por x² mais 1, que também é uma integral que não é imediata, certo? Porque eu vou fazer essa conta aqui, do lado de cá, e depois eu continuo nessa mesma lousa, tá? Né? Ou seja, agora o que me resta é calcular essa integral x² mais 1 dx, tá certo? Que é a parte que ficou faltando aqui. Veja que é uma função que, se eu olho para o denominador, vou chamar isso aqui de S, o denominador, né, para não confundir com o que está lá de cá. Se eu chamar S de x² mais 1, né, por que eu estou chamando S de x² mais 1? Porque ali em cima aparece quase que a sua derivada. A derivada de x² mais 1 é 2x. Então, essa integral é uma integral que se resolve pelo método de substituição. ds é 2x dx, portanto o x dx que aparece aqui em cima se escreve como ds dividido por 2. Então voltando aqui agora na integral, lembrando que sempre que eu faço uma mudança de variável na integral, todas as porções que dependem de x agora devem depender da nova variável que eu escolhi aqui no caso sendo s. Veja que o x dx é ds por 2, então aqui vai aparecer um ds. O dividido por 2 eu posso colocar para o lado de fora, não tem problema, porque a integral ela permite fazer isso. E esse camarada que aparece no denominador, x² mais 1, é o s. Tá certo? E, portanto, eu tenho agora a integral de ds por s, que a gente sabe que vale ln de módulo de s, mais uma constante. Finalmente, eu volto para a minha variável antiga, eu tenho a integral de módulo de ln de x² mais 1 mais c. Tá certo? Então, você já resolvendo essa integral aqui pelo método de substituição, que foi abordada no vídeo anterior, a gente obtém que a integral de x sobre x² mais 1 dá essa expressão, e eu volto aqui, então eu tenho x arco tangente de x menos a integral dessa função racional é essa expressão, então vai ficar menos meio ln, não preciso do módulo ali, porque x² mais 1 é sempre uma constante, é sempre positivo, perdão, mais c. Eu poderia pensar que aqui é uma constante cetil, então quando eu passo para o lado de cá que é menos cetil, essa nova constante eu chamo de c. Tá certo? E portanto a integral de arcotangente de x dx é essa expressão aqui que é algo longe de ser fácil de obter de forma imediata. Tá certo? Perfeito. Vamos fazer agora um outro exemplo. Mas para fazer esse exemplo, que vai ser o último desse vídeo, eu vou usar toda a lousa, porque ele é um exemplo onde o método de integração por partes funciona, mas ele tem uma peculiaridade, tá? Eu vou querer fazer a seguinte conta, exemplo, se eu não me engano, exemplo E, é integral de e elevado a x seno de x dx. E eu vou, de forma antecipada, chamar essa integral de i. Tá certo? Veja,
o integrando é um exponencial vezes a função seno, então, ou seja, não tem uma maneira direta de dizer quem é a função que derivando dá essa expressão, então, ou seja, uma integração imediata que está descartada. Também não tem uma função e sua derivada para poder utilizar o método de substituição. Então, o que eu vou fazer aqui é usar o método de integração por partes. Eu vou chamar de u essa expressão e de dv seno de x dx, tá certo? Vocês poderiam estar se perguntando por que eu fiz essa escolha nesse caso, mas eu já antecipo que para essa integral a escolha aqui não é relevante, ou seja, eu não vou facilitar ou dificultar dependendo da escolha, mas tem algo que é peculiar a esse exemplo que eu vou chamar a atenção logo adiante. Eu vou chamar de u, então, e elevado a x, e dv seno de x dx. Feito isso, o v vale, integrando essa diferencial, eu obtenho menos cosseno de x, uma vez que a derivada do menos cosseno é seno, e o du é a derivada do exponencial de x, que é elevado a x, vezes dx. Tudo bem? Aplico então agora a fórmula de integração por partes. Integral de u dv é u vezes v, então vai ficar menos e elevado a x cosseno de x, menos da fórmula, integral de v du. V du eu tenho o exponencial de x com cosseno, então vai ficar integral de e elevado a x cosseno de x dx. Como eu tenho um menos aqui, junto com esse menos fica mais. Tá certo? Então, seja aqui eu fiz a que eu vou chamar integração por partes 1, que é dada por essa tabelinha aqui. Tá certo? Olha só o que aconteceu. Eu troquei a integral de exponencial com a função trigonométrica seno e aplicando o método de integração por partes eu obtive uma função, essa parte que eu não preciso fazer mais nada, mais uma integral que é uma exponencial vezes cosseno, vezes uma função trigonométrica novamente, só que agora é a função cosseno. A princípio parece que a gente está, ou seja, que a gente não ganhou nada com isso, tá certo? Só que o que eu vou fazer aqui agora vai ser o seguinte, eu vou aplicar novamente, eu lembro que eu posso aplicar o método de integração por partes tantas vezes quanto for necessário, tá? E a integração por partes na segunda integral que aparece, eu também preciso escolher alguém para chamar de u e alguém para chamar de dv. Aqui eu disse para vocês que era indiferente quem que eu chamava de u, se o exponencial ou o seno, e de fato é. Se eu tivesse escolhido seno para chamar de u e dv e elevado a x dx, eu chegaria numa fórmula ali que é muito parecida com o que eu tenho agora, tá certo? O problema é que uma vez escolhido nesse passo u igual a exponencial de x, eu obrigatoriamente tenho que chamar esse cara de u e esse cara de dv, porque se eu não fizer isso, o que eu vou fazer, eu vou obter uma igualdade do tipo 0 igual a 0. Tá? Quando eu aplicar a integração por partes, novamente eu vou desfazer o processo. Bom, então tomando u igual a e elevado a x naquela segunda integral e dv cosseno de x dx, eu tenho que o v vale seno, né, porque a integral de cosseno é seno, e o du vale e elevado a x dx. Certo? Então, essa aqui é a segunda integração por partes, que eu vou aplicar aqui. Repito essa primeira expressão, cosseno de x, mais, agora aplicando a fórmula de integração por partes, integral de u dv é u vezes v, então vai ficar e elevado a x seno de x, menos integral de v du. Então vai ficar menos e elevado a x seno de x dx. Tá certo? Olha o que aconteceu. Eu tinha uma integral de exponencial com seno, apliquei a integração por partes, obtive a integral de exponencial com cosseno. Apliquei novamente a integração por partes, obtive a integral do tipo exponencial de x, seno que era o que eu tinha no início. Mas observa o seguinte, aqui eu tenho menos e elevado a x cosseno de x, mais e elevado a x seno de x, menos
esse camarada que aparece aqui é exatamente a integral que eu quero calcular. Então, ou seja, do lado de cá aparece o i novamente. Então, eu tenho o i igual a menos exponencial de x cosseno, mais exponencial de x seno, menos i. Isso aqui implica que, se eu jogo esse i para o lado de lá, 2 vezes i, que é 2 vezes a integral de ax seno de x dx, é igual a exponencial de x aparece nas duas parcelas dessa soma, eu posso colocar em evidência, seno de x menos cosseno de x. E, portanto, a integral que eu quero calcular, i elevado a x seno de x dx, é i elevado a x sobre 2 seno de x menos cosseno de x mais uma constante, né, que a gente sempre inclui no finalzinho. E essa aqui é a resposta. Tá certo? Ou seja, esse é um exemplo onde eu tenho que aplicar o método de integração por partes 2 vezes. A gente viu aí exemplos onde eu precisei aplicar uma única vez o método de integração por partes, aí já obtive uma integral mais fácil. Outro exemplo onde eu apliquei o método de integração por partes e depois apareceu uma integral onde eu tive que usar o método de substituição de variáveis. E finalmente esse exemplo aqui onde eu tive que usar o método de integração por partes 2 vezes, tá certo? Minha recomendação a partir daqui é que vocês revisem esse vídeo, refaçam todos os exemplos que estão lá nas notas em PDF e a partir daí treinem outros exemplos, porque é só treinando que você vai conseguir, a partir de uma integral, perceber que tipo de método que você vai utilizar. E observa que agora a gente tem pelo menos 3 maneiras de calcular. Uma delas é a integração direta, outra é substituição e outra integração por partes, tá certo? Então a partir daí, a partir dessa experiência que você vai adquirir resolvendo os exercícios, é que você vai ter mais facilidade de identificar qual é o método que você vai utilizar e, além disso, no método de integração por partes, que tipo de função que você chama para a função u e qual é a parte que você chama para a função dv, tá certo? A gente termina por aqui hoje. Tchau!